Irmã, sobre a experiência das músicas gospel que eu tive, foram duas. A primeira foi quando eu morava lá em São Bento do Sul, né? Congregava lá na Deus e Amor. E, e quando, e quando eu estava lá, eu cantava hino da harpa ou hino da voz da libertação, mas não cantava gospel, porque eu já sentia que não era de Deus, porque Deus havia me mostrado. Deus havia me mostrado assim, ó. Lá na igreja a qual eu congregava, havia outras irmãs e irmãos que cantavam gospel. E lá naquela igreja, naquele púlpito, Deus me mostrou assim, ó. Me levou até lá na visão e apareceu escrito assim, como um portal redondo. E nesse portal, no ar, assim, havia escrito assim, ó. Músicas gospel, bem grande a letra, né? E quando estava escrita essa letra bem grande, assim, havia ali pessoas cantando música gospel ali, né? E eles achando que estava o louvor subindo até o céu, mas não estava. Deus me mostrava uma lona preta, bem grande, negra, assim. Assim, antes do teto da igreja, sabe? Aquela lona negra. E ali, três demônios assim em forma de homens, em sombra, bem tenebroso. Aqueles três estavam com uma harpa na mão assim, é, uma harpa na mão negra, e eles davam risada, sabe? E falavam umas línguas estranhas, não como nós falamos uma língua estranha, eram umas outras línguas bem diferentes, sabe? Parecido com aquelas línguas que, não sei se a irmã conhece aquele, no mundo, irmã, quando eu estava no mundo, eu assisti aquele filme assim, que tinha aquele Senhor dos Anéis, sabe? Que tem aquele, um orelhudo bem feio. E ele falava umas línguas estranhas, era parecida com aquelas línguas, irmã. Que eles falavam, eram três, sabe? Cochichando, e eles davam risada. E aquela pessoa cantando a música gospel, eles riam. E falava aquelas línguas estranhas entre eles e davam risada. E aquele louvor era para eles, sabe? Eles que recebiam a glória e a honra era dado para eles. Mas não subia para Deus, porque aquela lona negra impedia de subir. Porque as músicas gospel não pertencem a Deus, então Deus não recebe nessas músicas mundanas que são cantadas por mulheres de Isabéis que se maquiam e tudo mais. Deus não recebe e quem recebe é os demônios. Então quem está cantando, canta para os demônios e não sabe, acha que está cantando para Deus, mas não é. Essa foi uma das experiências e a segunda eu vou gravar de novo, tá, irmã? Porque senão... Eu vou tentar gravar aqui, irmã. A, a segunda foi assim, ó. A segunda experiência foi que Deus me mostrou aqui em Itaió daí, né? Aqui em Itaió eu estava na igreja, na visão, Deus me levou e havia uma multidão de pessoas dentro da igreja. Aí uma mulher que é Jezabel ali da igreja, né? Que se depila, se maquia não, mas se depila e faz sobrancelha e tudo mais, ela estava cantando, né? Música gospel. E aí quem dava glória a Deus e glorificava eram as pessoas católicas que tinha lá. Somente as pessoas católicas que davam glória a Deus. Havia uns anciões que eram crentes da igreja, eles não glorificavam. Aí uma voz de Deus falou para mim: minha serva, olhe e observe. E aí só aqueles católicos davam glória e se emocionavam e choravam. Aí depois ela saiu dali, terminou de cantar o louvor e era a minha vez de louvar. Aí eu fui lá e peguei o microfone. Quando eu peguei o microfone, começou a tremer o microfone na minha mão da unção, sabe, de Deus. E nisso eu comecei a cantar hino da harpa. E quando eu comecei a cantar o hino da harpa cristã, é, somente aqueles anciões que estavam ali, eles glorificavam, porque eles sentiram a presença de Deus. E os católicos que estavam ali não sentiram mais. Aí eu perguntava para Deus: Senhor, por que, né, muita gente glorifica essas músicas gospel? Porque eles estão no mesmo espírito, né? Quem não tem o Espírito Santo de Deus, tem o espírito do engano. Eles sentem a emoção e aí eles glorificam e choram. Mas quem está na graça de Deus sente a presença do Espírito Santo. Por isso que aqueles outros que glorificavam enquanto eu louvava, sabe? Foi essas duas experiências que eu tive. Deus abençoe, irmã.